Mundo em alerta, mas existe preocupação também com uma tragédia biológica, é que espécies de macacos podem ser extintas. A gente conversa agora com o professor de zoologia da UFES, Sérgio Lucena, que há mais de 30 anos estuda esses animais. Bom dia, professor, obrigado pela participação. Bom dia, Fábio, bom dia, Tati. Bom dia. Vamos começar explicando qual é a relação, né, do macaco com a febre amarela? É importante lembrar o seguinte, a febre amarela é um vírus que veio da África para o Brasil, provavelmente com os escravos, com o transporte de escravos, e foi introduzido no país e ele é transmitido exclusivamente por mosquitos. Ele pode ser transmitido pelo Aedes aegypti, por exemplo, que também é um mosquito que veio de fora, mas atualmente esse ciclo silvestre da febre amarela que está ocorrendo no Brasil, ele é transmitido principalmente por duas espécies de mosquitos que ocorrem nas matas, nas florestas. E são mosquitos típicos de áreas rurais e não de áreas urbanas. Então nós não temos a transmissão atualmente no ambiente urbano que tenha sido detectada. Isso ocorreu até a década de 1940. Então, um animal que esteja com o vírus, em alguns dias, ele pode transmitir o vírus para um mosquito que o picou, e esse mosquito picando um outro animal, um ser humano ou um outro primata, pode transmitir esse vírus também para um outro macaco e assim vai disseminando. E por que atinge tanto os macacos? O que ocorre é o seguinte, como esse vírus é um vírus que veio de fora, na África os macacos africanos são mais adaptados a esse vírus. Ele já convivia com a população de primatas lá. Os nossos primatas e os seres humanos têm uma imunidade baixa ou moderada ao vírus. Os seres humanos, por exemplo, são muito mais resistentes ao vírus da febre amarela do que esses macacos, os barbados ou bugios que estão morrendo aos montes aqui no estado. Então, são vírus adaptados principalmente a primatas, mas também pode ocorrer em outros mamíferos. O senhor disse que o mosquito pica o macaco e transmite a febre amarela. Esse mosquito também pode picar o ser humano e transmitir para o ser humano. Quando o macaco morre, igual a gente encontrou são cerca de 100 macacos aí, pelo que o senhor disse anteriormente aqui, né, antes de começar a entrevista, esse macaco, ele para de transmitir a doença também? Sim, para de transmitir. E a transmissão é meramente por intermédio do mosquito. Inclusive, a nossa suspeita é que o principal dispersor dessa doença nas regiões de mata é o mosquito. E não é preciso ver isso. Por exemplo, os macacos são vítimas desse processo. Eles estão sendo contaminados, como os humanos são contaminados também. Só que os humanos, em grande parte, são resistentes. Até 90% dos humanos podem não ter sintoma ou ter sintomas muito pequenos, que não são percebidos. Apenas 10%, em torno disso, no máximo, de seres humanos manifesta a doença em estado grave. Entretanto, por exemplo, esses primatas que nós estamos vendo podem morrer mais de 80% da população. Então, eles têm sido as principais vítimas, como já foi visto, inclusive, no surto de 2009 no Rio Grande do Sul. Professor, chegou uma pergunta aqui para a gente, do Alexandre Perecer, nosso telespectador. Ele diz assim, tenho lido sobre a febre amarela que está matando os macacos. Ele não é apenas o hospedeiro do vírus. Vamos ficar assistindo à extinção dessa espécie do primata sem fazer nada? Algo pode ser feito? Infelizmente, no momento, o que nós podemos fazer é monitorar o fenômeno. Nós estamos já com um programa, um plano emergencial de pesquisa, em parceria, inclusive, com o pessoal da Secretaria da Saúde, para monitorar como essa doença está se espalhando e como ela está atingindo os macacos. Por exemplo, nós temos 7 espécies de macacos no estado do Espírito Santo, de primatas não humanos, né? Nós também somos primatas. E desses 5 são ameaçados de extinção. E todas essas 5 podem ser atingidas. Então, o telespectador tem toda a razão. É uma situação muito grave. Por exemplo, o próprio barbado que está morrendo, o número de ontem da CESA era de 120 já confirmada a morte. Isso, para mim, significa menos de 10% do que realmente está morrendo. Então, mais de 1.000 macacos provavelmente já morreram e vai continuar morrendo pelo que nós estamos percebendo. Esse número foi encontrado pela população, que as pessoas passam. Esse número é o que a Secretaria da Saúde já confirmou. Dentro das matas é maior esse Exatamente, porque se o macaco está morrendo no fundo do quintal das pessoas, imagina no interior das matas, que ninguém está vendo. Então, é a mortalidade de milhares de indivíduos. Então, uma espécie como esse barbado, que está ameaçado de extinção, ele está na lista brasileira de ameaçados de extinção, pode ficar numa situação muito crítica. Agora, esse monitoramento que o senhor citou, como é que ele está sendo feito? A nossa telespectadora Elizabeth, ela pergunta, estão salvando, recolhendo os macacos que estão saudáveis? Nós não temos como recolher os macacos que são saudáveis. O hábitat, temos que deixá-los no hábitat natural e torcer para que muitos deles tenham resistência e sobrevivam a esse surto de febre amarela. Agora, nós estamos, por exemplo, extremamente preocupados com uma espécie que é criticamente em perigo de extinção, que ocorre no Espírito Santo, que é o muriqui, né, o macaco muriqui, que nós estudamos já no estado aqui, um projeto na região serrana há 15 anos.
e que ele só ocorre nessa região do surto da febre, no Espírito Santo e Minas Gerais. Esse é o muriqui que você está mostrando aqui agora para a gente. É uma espécie altamente ameaçada de extinção, uma das mais ameaçadas do mundo, só ocorre no leste de Minas Gerais e aqui na região serrana do Espírito Santo, justamente onde está havendo o surto da febre amarela. Bem como um outro primata, um macaquinho menor, um sagui. Não é esse sagui que ocorre em Vitória, em Vila Velha, é um sagui da região serrana, o sagui da Serra. Esse sagui também é considerado em perigo de extinção e só ocorre também na região do atual surto da febre amarela no leste de Minas Gerais e Espírito Santo. Então, por trás do problema da saúde humana, que é uma coisa muito séria, nós temos que cuidar, existe um drama, como foi dito anteriormente, ecológico, ambiental, um impacto muito severo. A gente continua a nossa conversa aqui com o professor de zoologia da UFES, Sérgio Lucena. Professor, o senhor concorda que a ação do homem, esses impactos ambientais que vêm acontecendo, podem ter contribuído para esse surto de febre amarela? O impacto do homem, historicamente, nessa região de ocorrência, foi a fragmentação da Mata Atlântica. Então, você deixou, o que chamamos? Você desmatou e ficaram blocos de mata isolados uns dos outros. Isso aí pode agravar o impacto sobre a fauna silvestre, né? Porque você tem as pequenas populações isoladas que podem ser atingidas diretamente. Agora, é preciso entender o seguinte, esse surto de febre amarela que está ocorrendo aqui agora, ocorreu um semelhante em 2009 no Rio Grande do Sul, e ele veio depois se expandindo, está ocorrendo em várias regiões de Minas Gerais, não só na bacia do Rio Doce, é importante deixar claro isso, está provavelmente entrando no Espírito Santo em região também da bacia do Rio Doce, mas em outras bacias. Então, não é possível hoje associar esse surto com um impacto ambiental específico A ou B. Como a professora Márcia falou, não há uma ligação de causa e efeito, nenhuma evidência científica que possa associar essas coisas, mas sim um ciclo silvestre transmitido por um mosquito silvestre que vem se disseminando e, como ela bem falou, não sabemos como que está se espalhando, mas pode ser o próprio mosquito que tem capacidade de voar de uma mata para outra que esteja transmitindo de uma mata para outra. E não se pode descartar também a possibilidade do mosquito se contaminar ao picar um ser humano contaminado. Vamos deixar claro que tipo de mosquito é esse? Porque já se fala assim, olha, o Aedes aegypti também transmite a febre amarela. Esse mosquito que está transmitido na mata não é o Aedes aegypti. Não é o Aedes aegypti. É bom lembrar isso. Nós não temos, porque o Aedes aegypti é um mosquito que veio de fora e se adaptou ao ambiente urbano. Ele não vive nas florestas. O ciclo que nós temos da febre amarela hoje é um ciclo silvestre, que ocorre nas beiras de matas, nas regiões de mata. Então, tem dois gêneros de mosquitos, o hemagogos e o sabetes, que são conhecidos como os principais vetores da febre amarela em ambiente rural, nas matas, e é ele que está transmitindo. O grande medo dos epidemiologistas é que no Brasil o Aedes aegypti comece a transmitir o vírus da febre amarela, porque aí a doença vai se transformar urbana e isso pode ser uma tragédia. Tá? Então, por isso que o controle do Aedes aegypti é muito importante para que diminua a chance de que alguém contaminado, por exemplo, seja picado por um Aedes aegypti e o ciclo entre para as cidades. É isso que se tenta. Pode acontecer, já aconteceu no passado, até a década de 1940, e acontece na África. Na África, o Aedes aegypti é um transmissor do vírus da febre amarela. Esse é um reforço, então, para combater o mosquito dentro de casa? Com certeza, com certeza. Uma prevenção, porque essa doença é grave e se ela chegar ao ambiente urbano, a coisa pode tornar muito mais grave do que é hoje no ambiente silvestre, em que você controla vacinando a população das regiões afetadas. Vamos reforçar aqui então, Marcelo Ferreira, ele pergunta, uma vez o ser humano contaminado pelo vírus, ele se torna um transmissor através de outro mosquito que o pica? Pode ser, ele pode ser um transmissor, tá? Tanto que quando o ciclo é urbano, é de ser humano para mosquito, do mosquito para o ser humano. Então o ciclo, por isso é chamado um ciclo urbano, independente de animais silvestres. O ciclo agora é silvestre e pode ser que o mosquito esteja se contaminando também com algum animal silvestre. O senhor falou de 2009, do surto lá no Rio Grande do Sul. O que foi feito para controlar lá e o que pode ser feito aqui também? O controle do surto lá foi feito através de campanha de vacinação e o pessoal da primatologia, os biólogos que estudam os primatas, colegas meus, fizeram uma campanha muito bonita, inclusive, para proteger os macacos, porque os macacos acabam sendo sentinelas, eles avisam. Por exemplo, se você tem uma população de mosquito transmissor contaminada numa mata, os barbados, os macacos, vão começar a morrer. Então, antes de ter algum doente humano, já começa a morrer. E isso aconteceu aqui no Espírito Santo. O que alertou o governo do estado a começar uma campanha de vacinação foi que começou a morrer
macaco, sem que haja uma comprovação laboratorial de que a febre amarela já chegou. Mas as evidências indicam que sim. Por quê? Porque o macaco é um sentinela, ele tem uma baixa imunidade, morre aos montes, portanto, ele não é um bom reservatório da doença. Os reservatórios bons são os mosquitos, que pode transmitir a longas distâncias, e os macacos avisam. Então, o que foi feito lá foi feita uma campanha bonita para proteger, inclusive, essas espécies ameaçadas de extinção, para que as pessoas não se voltem contra elas. Elas são vítimas, e as principais vítimas, aliás. Né? E fizeram uma campanha, então, chamada Proteja o Nosso Anjo da Guarda, porque ele avisa se a doença chegou numa determinada região. É verdade. Chegou mais uma pergunta aqui para a gente sobre vacinação. O Jailson, ele quer saber se não seria possível vacinar. A gente está falando de vacinação do ser humano, mas vacinar também os macacos. É tecnicamente impossível, porque os macacos estão lá nas florestas, e também é uma vacina que foi desenvolvida para o ser humano e não para os macacos. Então, de fato, não temos, no momento, como tomar medidas práticas para controlar a morte dos macacos. Diante de todo esse cenário que vem acontecendo, a morte desses animais, a suspeita de pessoas internadas, pessoas que morreram em Minas Gerais com suspeita da doença, qual a avaliação que o senhor faz nesse momento e do que está sendo feito também para combater, para minimizar esses impactos? Eu acho que está sendo feito um trabalho pelo setor de saúde do Estado muito bom, de esclarecer a população, de tomar as medidas certas no momento certo, por exemplo, a campanha de vacinação nos municípios possivelmente atingidos pela febre amarela, né? E nós, na área de conservação da biodiversidade, estamos monitorando o fenômeno, trabalhando em parceria com o setor de saúde, para que a gente possa entender melhor como é que se dá, como falou a doutora Márcia. Não sabemos exatamente como essa doença está se espalhando, mas precisamos entender melhor esse fenômeno para prevenir no futuro que não volte a acontecer um surto dessa natureza. Sérgio Lucena, professor de Zoologia da UFES, obrigado pela participação do senhor aqui no Bom Dia. Eu que agradeço a vocês.